Olá pessoal, novamente sou Almir e gostaria de apresentar para vocês um trabalho com Lazarus. Esse trabalho com Lazarus eu pretendo demonstrar uma forma de aplicação no qual uma aplicação feita com Lazarus, que é a linguagem Object Pascal, vai fazer um CRUD no banco CSV CompDB através do método POST. Para isso, o que vai ser necessário aqui para o nosso trabalho serão as bibliotecas do OpenSSL que devem estar na pasta do projeto. No caso aqui já antecipei, coloquei as bibliotecas DLL na pasta do projeto. O que acontece? Eu gostaria que você ignorasse o som de fundo, porque o local aqui é muito barulhento. Para isso, nesse exemplo, eu tenho instalado aqui na minha máquina a versão do CSV CompDB na versão desktop, apenas para manutenção e melhor forma de trabalhar aqui com o projeto. E tenho também instalado no servidor Apache a versão do CSV CompDB na versão servidor para CGI. As pessoas mais novas, porque eu tenho 44 anos, nós somos da velha guarda, então nós chamamos isso de CGI e as pessoas mais novas chamam isso de endpoint. É um pouco diferente a tecnologia, porém o conceito é o mesmo. Aqui então temos já na pasta CGI do Apache. Você pode fazer isso também na Amazon, na Azure, qualquer servidor. Detalhe que caso você for fazer lá, você saiba lá que lá geralmente as máquinas de 64 bits. Então você vai instalar o champ. Você instala o champ e coloca o champ para rodar o Apache e obrigatoriamente você tem que instalar o Apache e o PHP, porque não tem outra opção de escolher essa situação do PHP. Então você vai instalar o champ PHP normalmente e você vai colocar a aplicação champ para rodar como aplicação e não como serviço. O que acontece? Para ter acesso externo no champ, você vai ter que configurar lá o arquivo de configuração do champ com o local required local substituir por all granted. Tem que substituir por all granted e dar permissões também lá nos grupos da Amazon, da AWS, isso mesmo. Você tem que dar permissão nos grupos para acesso através do HTTP, tal e tal. Esses são outros detalhes que não fazem parte desse vídeo. Então nesse servidor aqui tem um script que na nossa proposta a aplicação cliente vai fazer uma remissão de um post para uma tabela que está na base de dados. Lembrando que nessa arquitetura é o seguinte: embora temos representado por esse retângulo aqui é o servidor Apache, no qual vai estar a CGI, os scripts, a transação do script se dará na base de dados que estará de forma privativa daquele servidor, ou seja, essa base de dados está fora do servidor, portanto ela não pode ser acessada pela web por terceiros. Vocês veem que o CompDB tem várias formas de segurança e esse é um exemplo de segurança, mas vou mostrar para vocês de um modo prático. Então vamos ao seguinte: vamos abrir aqui já tem um Lazarus. Vamos primeiro criar a tabela. Vamos criar a tabela de agenda. Vou digitar aqui questão de acesso do CompDB e vamos criar uma tabela de agenda. Vamos pegar o script aqui, table. A tabela table é o comando table. Lembrando que a maioria dos meus usuários são estrangeiros, portanto estou convertendo todo o CSV CompDB para a linguagem inglesa. Aqui então vou criar uma tabela chamada agenda e depois de vou criar os campos nessa tabela. Os campos serão 4 campos. Pessoa,
nome, e-mail, vou criar apenas 3 campos para simplificar o exemplo. Então vamos aqui criar a tabela, lembrando que essa tabela está criada dentro de CDBdist, fora do servidor Apache. Então uma pessoa de fora do seu sistema não poderá acessar essa tabela, só através da aplicação. Então a tabela aqui temos a tabela. Vamos então agora, depois de criar a tabela no local, vamos minimizar aqui e criar a aplicação no servidor. Já temos aberto aqui o script do servidor para adiantar o vídeo. Então temos aqui o seguinte: vamos fazer um CRUD, que é basicamente na tabela de agenda nós vamos cadastrar um indivíduo a partir da aplicação cliente. Vamos então aqui utilizar aqui, já que está, só dar uma copiada aqui para ficar mais prático. Eu não gosto de fazer vídeo digitando, porque o espectador, muitas vezes ele não tem muito tempo para ficar assistindo um vídeo inteiro. Então é o seguinte, eu vou criar aqui nesse script do servidor ID pessoa, o nome eu vou criar aqui o nome das variáveis que será recebida do cliente. ID nome. Observe esse detalhe: para cada campo que foi feito na tabela, eu crio aqui de forma manual. Tem como fazer isso de forma automática, que não faz parte desse exemplo, então salvei. Simplesmente então tem, para cada campo criei um ID para o script CRUD, que está dentro do servidor CGI-BIN do Apache. Então esse script chama-se CRUD. Então esse script foi salvo e agora vamos trabalhar com o Lazarus. Eu tinha uma aplicação aberta aqui, vou fechar novamente. Fecha esse projeto e vou criar um novo projeto simples. É uma aplicação simples. Vou salvar aqui na pasta, uma pasta aqui. Vou configurar o projeto sem debug para não ficar tão grande, e vou salvar aqui na pasta no meu desktop, onde estão as bibliotecas do OpenSSL, porque como vamos acessar um servidor que tem SSL, portanto é necessário. Aqui na área de trabalho temos aqui a pasta do projeto. A pasta chama-se post. Estamos abrindo a pasta post e vamos salvar. Eu gosto de salvar sem renomear o projeto. Então foi salvo aqui projeto e a unidade, a unit, foram salvos. Vai ser uma coisa simples, uma coisa muito simples. Não vou nem me preocupar com o design, eu quero me preocupar com a questão da funcionalidade. Então temos basicamente, vamos pôr aqui ID pessoa, eu vou colocar aqui os campos, vou dar um pause no vídeo e depois eu continuo.
Vou colocar os campos e pôr pausa no vídeo. Então, eu quero que ignore aí então o som de fundo. E dando continuidade, eu coloquei group box com t-edits. E para cada campo da tabela eu coloquei seu respectivo t-edit. O que acontece? Eu declarei aqui no nossa Unity o uso do FP HTTP client, que é a unidade que vamos usar. Então eu criei aqui um método no botão cadastrar ao clicar nele, e vamos então criar aqui rapidamente apenas um exemplo prático. Um HTTP baseado no TF HTTP client. Eu dei uma pausa devido que tem um barulho de fundo muito alto aqui. Então, a partir da criação do HTTP cliente, criamos uma variável chamada HTTP, para ficar mais simples. E aqui é o seguinte, o método que vamos usar é post, form post, usando a constante URL e form data. Esse é o método que vamos usar. Para isso, vamos criar uma string list. O que essa string list vai ter? Essa string list, ela vai ter o conteúdo da nossa requisição. Criando a string list. E o que vai ter no conteúdo dessa nossa string list? Observação a respeito dessa questão. Vamos colocar no conteúdo da string list o seguinte: vamos colocar como será a nossa requisição no CSV Comp DB. O CSV Comp DB, ele aceita o método a partir de uma aplicação cliente. Ele aceita tanto o método get, passa nos parâmetros, como ele aceita o método post. A diferença é que enquanto que o método get você envia a requisição linearmente, no método post você vai enviar desta forma. Basicamente é observando o script que vai rodar no servidor, temos que colocar essa questão aqui. Eu vou colar aqui do lado só para facilitar, lembrar e não precisar ficar olhando toda hora lá. Então temos aqui a variável id pessoa é igual mais, aqui vai a variável do pessoa. Para isso então vamos criar as variáveis pessoa, nome, e-mail, string. Essas variáveis elas vêm dos edits. Então temos ali pessoa recebe edit 1.text. Eu nem renomeei os edits. Nome edit 2.text. E-mail recebe edit 3.text. Lógico que aqui você vai poder fazer a validação se o script está vazio ou não, tal. Não é o objetivo desse vídeo, porque quanto mais eu elaborar, mais comprido fica o vídeo. Eu quero um vídeo curto, eu quero demonstrar apenas o método
form post, que é o mais importante para isso. Então, para a pessoa, recebe então aqui pessoa, para a variável id nome, recebe é igual nome. Para a variável id e-mail é igual e-mail. Lembrando que a variável id e-mail refere-se à variável da web do servidor, enquanto que a variável e-mail aqui refere-se à variável da aplicação cliente. Então, assim que no final da lista é muito importante esse detalhe. Existe um script no servidor, um momento só. O que é muito importante nessa explicação é esse detalhe. Não importa o número de variáveis, elas têm que ser escritas dessa forma. E tem uma variável muito importante, que é o nome do script que roda no servidor. O script representa uma transação em si, que é uma inserção, uma deleção, uma alteração, um update, essas coisas. O script chama-se CRUD.sql. O nome pode ser o nome que você quiser, deve ser dessa forma, escrito dessa forma. O nome do script primeiro, CRUD.sql, e aqui o nome da ação. Ação, esse nome aqui da ação não importa. Você pode colocar action, que é um nome padrão, mas pode ser qualquer nome aqui. Isso aqui não importa. Não pode ficar vazio. Lembrando agora aqui que a string list ela foi preenchida. Aqui poderíamos fazer um laço while para verificação. Não vou fazer isso porque eu quero um vídeo curto, um vídeo mais simples. Então temos agora que definir o local da URL e aqui vamos definir a string com o nosso conteúdo. Dois parâmetros para form post. Então necessitamos a URL do servidor, da aplicação do servidor, e aqui o string list com conteúdo com os conteúdos aqui. Então vamos digitar aqui o local do servidor, o nome da pasta CGBIN, padrão do nome do banco. O banco chama-se, o executável do banco chama-se executa.exe. Pode ser renomeado para o nome que você quiser e inclusive pode mudar a extensão. O método é sempre importante, não pode faltar, é o método default. O endpoint é um endpoint único, chama-se default, é por onde entra todas as requisições. A variável do script é que transforma o tipo de transação do banco. Então vamos dar um post. Eu vou apenas colocar um show message. Não vou nem reter a requisição. Vou liberar aqui o HTTP e o string list. Então vou compilar. Meu computador tem pouca memória RAM e com o vídeo demora. Então vou simplesmente dar uma pausa e compilar para execução. Então aqui está a nossa aplicação. Vou digitar um código aqui como qualquer. Então vou clicar cadastrar. Sucesso. Agora vamos observar o que está acontecendo dentro
do nosso sistema. Aqui no nosso detalhe. O detalhe é que eu tenho que colocar no script o caminho completo para onde está a nossa tabela agenda. Vou salvar. Aconteceu um erro aqui porque eu não havia colocado no script, deu um erro, então produz um lock quando dá um erro, porque eu deveria ter colocado o caminho completo onde está a tabela no script e não havia colocado o caminho completo. A tabela está no local CDB disk e agenda. Então agora sim, agora o script vai funcionar perfeito. Então vamos novamente aqui abrir a aplicação. O interessante que acontece esses erros é porque memória falha. Vou colocar vou até colocar um outro nome. Vamos cadastrar. Clicar cadastrar. Então veio a resposta com sucesso. Agora vamos abrir novamente o CGI, a pasta. Observe o que foi recebido pelo método post. O método post lá do debug do sistema mostra a variável chegou. E agora vamos abrir então dentro da nossa aplicação aqui do desktop, saber se chegou os novos dados. Então aqui estão os novos dados do Manuel. Então podemos continuar escrevendo mais e mais. Então o que acontece? Esse é um método de que é um método post, pode ser feito por servidor CSV CompDB para qualquer lugar do mundo. E então o script salva os dados para dentro da pasta, dentro do banco de dados. Salva para dentro da tabela, dentro do banco de dados. Então temos aqui o banco de dados. A aplicação cliente envia o método que invoca o script com a CRUD. No caso aqui o script com a CRUD, levando em consideração também a questão de controle de acesso do domínio. E então ele insere os dados na base de dados. Então o Lazarus é uma excelente ferramenta para desenvolvimento. Lembrando então de que este é o método form post, que ele equivale a um formulário web, sendo através de um método post de um formulário web, que é o mesmo procedimento. Lembrando que esse formato de dado, essa formatação perfeita e maravilhosa como está, funciona apenas no CSV CompDB. Eu não desenvolvi ou conheço um método para outros bancos a respeito desse tipo de transação. Eu agradeço a visualização. Desculpa a dicção, é porque tive que interromper aqui várias vezes e perdi o raciocínio. Na verdade, até fiz assim, terminei o vídeo até meio um pouco contrariado, porque aconteceu algo aqui antes que me atrapalhou o raciocínio. E não esquecer que quando fizer o script, colocar o caminho completo da tabela para que possa ser executado perfeitamente. Lembrando que são mais de 104 funções no banco de dados, CRUD completa e muitos tipos de funções. Eu agradeço e até a próxima.